Como é que eu vou falar isso, cara? Talvez tu não tenha síndrome do impostor. Talvez tu seja, na verdade, um impostor. Esse cara tweetou isso há alguns dias atrás, né? E ele fala que quando criança, né, tu teve algum interesse em computação, matemática, ciência, engenharia, fazer coisas, ter um compreendimento, uma curiosidade sobre como as coisas funcionam e conceitos de abstrações. Tu teve isso. E eu fui ver. Cara, teve muita gente aqui debatendo com ele, né? Sobre essa questão. Um dos replies que eu mais curti foi esse aqui, né? Tu tá assumindo que os interesses não mudam depois que tu cresce, né? Basicamente é isso. Queria primeiro saber a tua opinião. Tu concorda? Teu interesse pode mudar ao longo da tua vida? Quando eu era criança, eu tava comendo terra, diz o Galber. Mas aí, cara, eu fui atrás pra ver o que o cara tinha escrito. Ele tinha escrito esse artigo aqui, ó, The Straightforward Programming Manifesto. E tudo que começa com manifesto, ou tudo que termina em manifesto, num artigo, a gente sabe que é o que a gente tem de melhor na internet, né? Vocês lembram do manifesto dos Dev Júnior? Tem o Agile Manifesto, tá rendendo conteúdo até hoje. Teve o manifesto lá pros Dev Júniors. E agora tem também o manifesto da programação direta. É tudo uma questão de dados. Vamos dar uma olhada nisso aqui então. A engenharia de software trata da modelagem de dados, especificar a estrutura de dados e como eles serão processados. Todos os comportamentos que associamos a aplicações informáticas surgem da forma como os dados são processados ao longo do tempo. E o que é o teu sistema, cara? Se não, isso aqui, né? Eu lembro da primeira aula que eu tive na faculdade e o professor desenhou isso aqui no quadro, ó. Lucas, qual que é a diferença de um dado, de uma informação? O que que é uma função? Daí ele falou, tipo assim, basicamente, tá? Tu tem um dado que entra aqui, então um dado entra. Esse dado aqui dentro, ele vai ser processado. Processado, Lucas. E aí ali no fim, tu vai ter um resultado, tu vai ter basicamente uma informação. Essa aqui foi a primeira coisa que eu aprendi na faculdade. Então é basicamente isso a nossa área. Isso aqui sim é uma função, tá? Uma função. Então, ok, de uma certa forma ele tá certo. A única coisa que os computadores podem fazer é processar dados. Eles não podem fazer mais nada. Não faz sentido falar sobre lógica de negócios, como se fosse algo separado do processamento de dados. O objetivo da leitura do código é deduzir como os dados estão sendo processados. Quando o código é escrito de forma a ofuscar propositalmente o que são os dados e como são processados, dizemos que o código é difícil de ler. Fazer um manifesto anti-bullshit, eu acho que a gente precisa mesmo. Defendemos a programação direta. Escrever o código da maneira mais simples e direta para cumprir sua função. Mas o que seria, né, escrever o código da forma mais simples e direta? Processe os dados corretamente. Esta é a essência da programação. Se você não consegue fazer isso, você não é um programador. Presta-se para ser fácil de entender. Se você não conseguir deduzir um modelo de dados e as operações executadas nele, o código não será fácil de entender. Não obstante problemas de habilidade. O objetivo da arquitetura de software é modelar o processamento de dados de forma que os blocos de construção permitem uma ampla gama de comportamentos desejados. Você obtém o comportamento desejado compondo blocos de construções de diferentes maneiras. Você pode experimentar até encontrar o que funciona bem. Os caminhos de código podem ser simplificados e recolhidos. O modelo de dados é rico o suficiente para descrever, cara, é tanto clean code. Clean code não é nem clean code, cara. Eu não sei, eu não tô entendendo até agora o ponto que ele quer chegar. Ele tá só falando óbvio até agora. Opomonos arquitetura... O dia que eu consegui ler sem... Meu Deus, cara. Opomonos... Também... Porra, como é que tá escrito em inglês isso aqui, meu? We oppose architectures that... Ok, nós somos contra as arquiteturas que... Opomonos. Bosta de tradução. Ocultar os dados e ofuscar o seu processamento. Tornar o sistema opaco e difícil de raciocinar não é uma virtude. Ajuste excessivo à interação atual dos requisitos. Uma boa arquitetura é flexível, permitindo a exploração do espaço do design. Enfatizar processos abstratos que não são definidos em termos de dados. Boas abstrações são definidas em termos de dados. Cara, ele devia ter dado exemplo, tá ligado? Tá tudo tão abstrato pra quem tá falando pra gente não fazer abstrações ruins. Tá tudo tão abstrato pra mim. Incentivamos técnicas comprovadas para desvendar complexidades de código. Separe o processamento de dados em estágios. Cada estágio prepara os dados para alimentar o próximo estágio. Então tu tá me dizendo que tu quer que eu faça um DFD. É isso. DFD, diagrama de fluxo de dados. É isso que o cara quer que eu faça, certo? É basicamente isso. É um diagrama de fluxo de dados. E isso me ajudava muito, cara, quando eu recém comecei a programar. Uma das coisas que eu fazia era, por exemplo, desenhar como que os dados fluíam no sistema.
Então eu desenhava, por exemplo, aqui que eu tinha a minha tela lá de lista de usuários, tá? Eu tinha a tela de lista de usuários, aí eu desenhava assim, bom, o que eu preciso aqui de informação? Ah, eu preciso de informação do usuário e também preciso da informação das vendas que teve para esse usuário. Não, show de bola. Então, quais são as tabelas do banco de dados que isso aí envolve? Ah, isso aí envolve a tabela user e envolve também a tabela sales. Uma tabela N para N aqui, provavelmente, né? Porque um usuário pode ter feito várias vendas, uma venda pode pertencer a vários usuários, talvez, ou não. Ou, tá, isso aqui vai ser 1 para N. Ah, isso é para N, então isso aqui, na verdade, é um DRE que eu tô fazendo, né? Um diagrama de entidades relacionais. Mas, ok. Aí eu tinha, por exemplo, algo tipo assim, eu vou criar aqui um repository. Ah, tá, tenho meu repository, ou eu tenho um use case, esse use case vai pegar quais informações, essas informações elas vão ir lá pro meu controller, e o meu controller vai lançar pra tela, quais dados que vão. Então eu fazia basicamente um fluxo, tá? Às vezes tinha algumas decisões que a gente tinha que tomar. Então, o usuário já tem alguma venda ou não tem alguma venda. Aí tem alguns outros símbolos, tá ligado, que a gente usa. E por aí vai. Eu desenhava muito o DFD. Então é basicamente o que ele tá pedindo pra gente fazer aqui. MR. Definir as entidades e os domínios também é um bom caminho. Compressão. Onde é que a gente estava? Separa o processamento de dados em estágios. Cada estágio prepara os dados para alimentar o próximo estágio. Tá, isso aqui é um DFD, te ajuda a fazer isso. Compreensão semântica. Extraia padrões de código comuns em funções reutilizáveis que operem em dados. Tá me cheirando a um monte de útil, um monte de helper. Recolher caminhos de código. Eu não tô falando, cara, tu tem que fazer isso, tá ligado? Mas por isso que eu queria que ele me desse exemplos. Como é que ele vai fazer isso importa. Se tu focar muito no dado e pouco em dividir em domínio de conhecimento no teu projeto, é fácil para tu começar a ter classes úteis que são usadas em vários lugares no teu sistema. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Então, não é porque o dado é o mesmo que tu precisa reutilizar ele se aquele dado representa coisas diferentes em módulos diferentes do teu projeto. Recolher caminhos de código. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Talvez ele queira dizer que a gente tem que focar mais nos dados e menos em como isso se quebra em domain level. Recolher caminhos de código, quando o mesmo caminho de código pode processar muitos casos sem modificação. Deixa eu ler o original. Collapsing code paths. When the same code path can process many cases without modification. Então é isso aí, collapsing code paths. É tentar reutilizar, né, um caminho. Nós não enfatizamos preocupações irrelevantes. Como organizar o código em arquivos e pastas. Nós não enfatizamos preocupações irrelevantes, então tanto faz como organizar o código em arquivos e pastas. Qual deve ser o tamanho dos arquivos? Qual deve ser a duração das funções ou o tamanho da função, né? Como formatar o código? Não importa. Use a seu gosto. Encontre o que funciona pra você. É um Go Horse focado em dados, cara. Basicamente isso. O que vocês acharam desse manifesto? Vocês vão aderir? Vão aderir ao The Straightforward Programming Manifest. De certa forma, quase todo mundo faz do seu jeito as coisas. Eu tendo a discordar um pouco dessa afirmação por um motivo que é o seguinte, cara. Tem empresas que tu não pode fazer do jeito que tu quiser, né? Então tem empresas que isso aí não vai funcionar, certo? Não vai funcionar em todos os lugares. Bem fraco o artigo, o manifesto, na verdade, pra te falar a verdade. Concordo. Cada empresa, sim, cada empresa vai fazer de um jeito, mas dentro de uma empresa a gente sempre tenta... Se tu é um cara sozinho ou num time até 5 pessoas, tu consegue se virar, tá ligado? Mas tu pega no caso, por exemplo, o time que eu trabalho, só na plataforma Android nós somos mais de 55. Tu bota 55 dev no mesmo repositório, não só no mesmo repositório, eu não tô falando de um monolito, eu tô falando de um único produto, um único app. 55 modificando, se tu não estipular alguns padrões, cara, rapidamente ninguém mais sabe o que o projeto faz. Isso não passa em CR nenhum, em PR nenhum. Desculpa MVT Games, eu não tinha lido antes, cara, porque eu tava reagindo ali. Acha que vale a pena fazer intercâmbio para conseguir um trabalho internacional? Exemplo, ir para a Irlanda, tentar arrumar um job por lá? Cara, dificilmente tu vai conseguir um job num país europeu, qualquer país, né? Vou falar o papo reto, tá? Dificilmente tu vai conseguir numa viagem conseguir um job. No intercâmbio, não faz muita diferença, entendeu? Por que eu digo isso pra ti? Porque a empresa, igual, ela não vai conseguir te dar um visto, tá? Ela não vai conseguir te dar um visto. Porque o visto, ele tem que ser emitido pelo consulado no país de origem da pessoa que tá conseguindo o visto. Então, por exemplo, quando eu consegui meu visto pra trabalhar na Holanda,
o visto ele precisou ser emitido no Brasil. E aí eu preciso do visto, eu preciso entrar aqui com o visto no meu passaporte para depois aplicar para minha residência. Nenhum processo vai acontecer de fato enquanto tu estiver no intercâmbio. Eu posso estar generalizando aqui e não ser assim para outros países, mas a maioria dos países que eu já conheço pessoas que foram trabalhar nesses países, o visto ele precisa ser emitido no Brasil. Tu não consegue transformar um visto de turista... agora é um visto de trabalho porque eu vim como turista e arrumei um emprego aqui. Talvez como estudante possa ter alguma forma, talvez. Posso estar... não sou o melhor cara pra te ajudar. Agora, vale a pena fazer o intercâmbio no geral? Eu acho que sempre vale a pena vivenciar... ter essa vivência, tá ligado? Mas tem formas mais baratas de tu conseguir desenvolver o teu inglês. E eu não vou engatar nenhuma publicidade aqui de parceiro do canal, embora eu já tenha feito algumas, mas a realidade é essa, tá ligado? Tu pode desenvolver o teu idioma, tu pode desenvolver o teu inglês do Brasil e depois participando de projetos, cara. Discord, servidor de Discord gringo, participa de algum projeto open source e chama alguém pra um Skype, eu não sei, tá ligado? Eu não sei se vocês conheceram o Vitor. O Vitor é um amigo nosso que ele se mudou aqui pra Holanda. Ele me conheceu pelo canal, né? Mandou uma mensagem pra mim, depois contou a história dele. A gente se encontrou aqui em Amsterdã e ele tava vindo pra cá. E o Vitor, cara, ele veio pra Holanda trabalhar aqui, se não me engano, com 18 anos. Ele tava com 18 anos. E ele tinha um inglês avançado, né? Estudando no Brasil e tudo mais. E ele contribuiu para um projeto, ele tava usando muito um projeto lá open source, em Java. E uma das issues que ele tinha criado, um dos caras chamou ele para discutir aquela issue no Skype. E ele fez o Skype com o cara, começou a conversar com o cara sobre a issue do repositório. O cara era CTO de uma empresa aqui na Holanda, o cara curtiu ele e trouxe ele pra cá pra trabalhar na empresa, tá ligado? Eu não tô dizendo que tu vai conseguir um emprego assim, eu tô dizendo que tu também pode conseguir a experiência de trocar uma ideia profissionalmente com alguém através de um projeto desses, entendeu? Isso, claro, tem que ter talvez a sorte de encontrar um cara com inglês nativo, ou não precisa ser nativo, né? Enfim, o holandês não tem inglês nativo, mas alguém que consiga trocar essa ideia contigo em inglês e aí tu desenvolver profissionalmente o teu inglês e ganhar confiança com isso e ver que tu talvez não precise gastar dinheiro com intercâmbio, tá ligado? Mas a experiência sempre é válida. Espero ter ajudado. E é isso. Esse foi o manifesto do Go Horse baseado em dados.